Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Auto Talks. Auto Talks, para quem não conhece, um podcast em áudio e vídeo idealizado pelas empresas Altimus e AutoKit. Para quem não me conhece, sou o Caio, CEO da Altimus, que é uma empresa que entrega tecnologia para revendas e concessionárias de veículos para auxiliar no dia a dia, na gestão, na visualização de informações, de resultados e transformar esse circuito de compra e venda de carro numa coisa muito mais fácil e muito melhor. Esse é o trabalho que a Altimus faz. Estou aqui com o meu amigo Arno, representando a AutoKit, outra empresa que é host também do Auto Talks. Arno, fala um pouquinho da AutoKit para a gente aí. Legal, Caio. Prazer estar aqui no Auto Talks. A AutoKit é uma empresa focada em performance de marca digital no nicho de revenda de veículos e concessionárias, né? Então a gente ajuda a trazer mais resultado em marketing digital através de tráfego pago em mídias como Instagram, Facebook e Google Ads, né? E a gente está nessa missão aí junto com o Auto Talks aí para trazer, levar conteúdo qualificado para o mercado. Maravilha. E a gente não pode deixar de citar os nossos patrocinadores que estão carregando essa bandeira junto com a gente de desenvolver, fazer o Auto Talks acontecer para a gente levar conteúdo para o mercado de veículos, que é um mercado ainda muito carente de informação, né? Então, começando aqui com o primeiro patrocinador aqui deste episódio, a Autocrivo, uma empresa aqui de Blumenau, Santa Catarina, coincidentemente, que trabalha muito focada na questão de informação, de consulta veicular e ajuda as revendas a fazerem compras de veículos mais seguras, né? Porque uma compra de um veículo errado pode dar uma baita dor de cabeça. Então, a Autocrivo tem uma série de serviços que facilita muito esse processo dentro de uma revenda ou concessionária de veículos. Na sequência, temos a Contabilidade Chiodini, uma contabilidade aqui de Santa Catarina, mas que atende revendas e concessionárias do Brasil todo, né? Então eles têm uma vertical muito forte dentro da própria contabilidade, que atende dezenas de revendas e concessionárias de veículos e fazendo um trabalho fantástico, mais um dos nossos apoiadores aqui. Na sequência, temos a Renave Fácil, uma grande parceira nossa também, que foi uma das pioneiras no estado de Santa Catarina a desenvolver o Renave, uma coisa muito falada hoje, né, para facilitar muito essa questão de transferência de veículos, mas esse trabalho começou há vários anos atrás, então está aí com a gente também a Renave Fácil. E por último e não menos importante, o Socarrão, uma das principais plataformas de classificados do país e que tem uma força muito grande aqui no sul do país. Então, agradecer demais. E Faraco, meu amigo, vou passar a palavra para você se apresentar, fica à vontade, sinta-se em casa, né? E a gente queria conhecer um pouquinho mais de quem é o Faraco, aí fica à vontade aí nas apresentações, meu amigo. Bem-vindo. Tudo bem, gente. Obrigado pelo convite. Como o Caio bem disse, meu nome é Ricardo Faraco, sou o CEO da Autocrivo, uma empresa que é especializada em informações de banco de dados, pesquisas veiculares, que ela também trabalha na vertical para garagistas, seminovos e concessionárias, além também de empresas vistoriadoras de veículos, seguradoras, corretoras. Então a gente tem realmente a preocupação de atender a esse mercado, que ele é bastante congruente com o que vocês hoje atuam, né? Então esse convite para mim foi especial para a gente poder também falar um pouquinho mais dos serviços que a Autocrivo pode proporcionar para o mercado de automóveis. Obrigado. Legal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes. Antes até de a gente começar a explorar mais os serviços aí da Autocrivo, né? E não só os serviços, mas o que o mercado precisa ou é carente ou vocês conseguem atender. Me fala um pouquinho mais do Faraco aí, né? A Autocrivo talvez não foi a tua primeira empresa de empreendimento, né? Sei que tu tem outros negócios também, que tu é um multi-empresário aí. Então fala um pouquinho da tua história de vida aí, né? De onde é que tu veio, Formação, background. Confesso que eu não sei se tu é de Blumenau ou não, então eu queria conhecer um pouquinho mais da tua história. E esses bate-papos é bom por causa disso, né? A gente, além de trabalhar com conteúdo, a gente conhece um pouco mais da vida das pessoas aí. Bacana. Bom, eu sou nascido em São Paulo, capital, porém vim para Blumenau com 3 anos de idade. Então, me considero... é blumenauense, pô, me que nem considero nós aqui, blumenauense. E realmente a Autocrivo não foi o meu primeiro negócio, né? Como tu disse, não sou um multi-empresário, mas sou um inquieto, como eu estava falando para o Arno antes da gente começar o bate-papo. Sou uma pessoa que gosta muito de desafios e sempre fui um empreendedor
nato, né? Desde os meus 14 anos, para vocês terem uma ideia, eu iniciei trabalhando no Banco do Brasil, né, como menor estagiário e jogava vôlei pela cidade de Blumenau e depois fui para outros estados jogar voleibol e também trabalhar no banco, aonde fiquei até meus 18 anos. Depois comecei a minha jornada na área comercial, né? Trabalhei muitos anos em imobiliárias, construtoras, onde eu adquiri um pouco de conhecimento da área de construção civil. E no meio desse trajeto, na área de construção civil, eu conheci um pessoal que fazia parte de distribuição de aço da Gerdau e me convidaram para fazer então um trabalho de gestão e também de distribuição para Santa Catarina. E aí foi onde tudo começou, né? Comecei a criar a minha primeira empresa de distribuição de aços, né? Como um representante comercial. Depois disso, fui convidado por um pessoal de Brasília para fazer parte de um grupo que era uma subsidiária, uma franqueada da Serasa, que ali sim começou a minha trajetória na área de banco de dados, mais precisamente na área de crédito e cadastro. E aí comecei, né? Fiquei durante 6 anos com a empresa, né, onde eu era um franqueado, e aí vi que existia uma lacuna para ter também uma empresa voltada para a informação veicular, onde o mercado era muito carente e continua sendo carente. E eu, como um apaixonado por veículos, falei, poxa, nada melhor do que isso, né? Vou tentar unir o útil ao agradável e criei a Autocrivo. Em paralelo ao Autocrivo, né, eu fui criando outros negócios, né, e a gente tem algumas situações além da empresa, como um provedor de banco de dados, que é a da Autocrivo, aí a gente tem o provedor de internet também, né, até pouco tempo, imobiliária, a gente trabalha muito também na área de clínicas odontológicas e de harmonização facial. Então a gente foi criando, foi mudando um pouquinho do ramo, mas nunca deixando de empreender, né? E isso é o que me motiva, empreender. Então eu sou um eterno inquieto e por isso estou nessa batalha diária aí. Um eterno inquieto. Já dá uma frase, né? É isso aí, ó. Mas o que eu achei interessante é essa parte eu não conhecia, harmonização facial. Pois é. Depois de eu sair daqui eu já vou dar uma olhada, se eu precisar de alguma coisa eu já vou recorrer lá, Pois né, cara? é, aí tu vê, né, que assim, né, apesar Pra de dar um ter, tapa na beleza. apesar de ter, não utilizo, que dá pra ver que a minha carinha não ajuda muito, O né, cara tá mas muito bem, a simetria tá em dia e tá perfeita. Mas é isso aí, é Brincadeiras isso aí. à parte, muito legal saber um pouquinho da tua trajetória, né? bacana. Paraco, a primeira pergunta que eu queria direcionar para ti aí, porque na verdade a gente está aqui como hosts, né? Mas é mais para perguntar, provocar e ficar ouvindo, né? Eu queria te perguntar o que exatamente a Autocrivo entrega, quais são a gama de serviços, né? Eu acho que não tem produtos, são só mais serviços, né? Se tu puder nos detalhar, temos esse serviço, esse é voltado para tal mercado, esse é voltado para o outro, nós buscamos informações de tal lugar, porque a gente talvez tenha até informação desencontrada em relação a essa parte de consulta veicular e tudo mais. Você falou uma coisa que me chamou a atenção demais, que assim, poxa, o mercado era carente e ainda é carente. Cara, se ainda é carente, deve ter muita coisa atravessada aí, e é legal que a gente possa levar para o mercado essa informação, levar para o mercado essa consistência, né, com uma pessoa que conhece pra caramba o assunto, né? Então queria que tu detalhasse aí, nos explicasse um pouco melhor como é que funciona esses serviços da Autocrivo. Bacana. Bom, a Autocrivo, ela ajuda o empresário, tanto o lojista quanto a concessionária ou qualquer um que trabalhe no ramo automotivo a tomar uma decisão quanto à negociação que ele está fazendo junto a um veículo, né? Ele não vai te dar o crivo 100%, faça ou não faça esse negócio, porque isso daí é uma autonomia de quem está de fato à frente da negociação. Porém, ela veio para auxiliar na tomada de decisão. De que forma? Muitas vezes antigamente se comprava um carro, e até hoje existem empresários, né, que compram o carro pelo olho, né? Acham que conhece por conta da experiência de olhar o veículo fisicamente e
aprovar o veículo e negociar, achar que vai pagar tal valor, porque entende que o carro é de procedência, né? Fisicamente pode ser que o carro seja de procedência, mas e o histórico desse veículo, né? O histórico da documentação desse veículo. Será que esse veículo ele realmente ele está desalienado de qualquer tipo de situação que possa impedir ele lá na frente de fazer uma venda sadia? Será que esse veículo não tem, por exemplo, uma passagem de roubo e furto em aberto que a pessoa que está vendendo esse veículo não passou para ele? Pode ser um golpe, né? Será que esse camarada que está trazendo um carro para a tua loja, Caio, ele não pode ser um camarada que comprou um veículo oriundo de um leilão de veículos sinistrados e recuperou e está botando na tua loja ali, mesmo você falando que tem uma experiência em cima da concepção de análise do veículo? Então, a Autocrivo ela veio para auxiliar na tomada de decisão do empresário a analisar a parte documental desse veículo. Não só agora a parte documental, mas também auxiliando na questão até mesmo da verificação do próprio bem, do próprio veículo, porque a gente tem informações como o CSV, por exemplo, né? Que é onde um veículo que teve um sinistro grande, ele tem que passar por uma vistoria do Detran para poder rodar novamente no mercado. Então a gente apresenta isso também para o empresário. Então a gente tem uma gama muito grande de informações, de pesquisas que vai de encontro com a necessidade do mercado hoje. Quando eu falei que muita gente ainda trabalha na incerteza, é verdade, né? Porque também existem muitos empresários que pensam que fazer uma pesquisa veicular de qualidade, né, levando as informações que realmente são necessárias para a tomada de decisão dele, para auxiliar na tomada de decisão dele, sai caro, realmente esse camarada ele está sujeito a sair do mercado do ramo automotivo, né? Porque hoje o que todo mundo procura, todo mundo quer? Segurança na transação. E é isso que a Autocrivo vem fazendo, né? Auxiliando o empresário não só na parte da pesquisa veicular, mas inclusive na parte de crédito também, né? Porque muitos empresários fazem a sua tomada de crédito própria. A gente também trabalha com banco de dados na área de crédito e cadastro, então a gente tem uma gama grande de produtos que a gente diz, né? Produtos e serviços, né? Para oferecer. Todos os produtos nossos, na verdade, são serviços. Tá? A principal linha hoje seria em cima do produto, mas vocês também têm a linha de crédito de quem eu estou fazendo a negociação. Exato, também é um serviço hoje da Autocrivo. Também. Para você ter uma ideia, Arno, nos últimos 6 anos houve uma mudança muito grande no comportamento de crédito, da tomada de crédito, né? Vocês, obviamente que todos nós já passamos e continuamos passando por situações que nós vamos comprar e vender um veículo e aonde a gente chegava num lojista, ele mostrava o carro, era o carro que você queria comprar, passava a sua ficha cadastral e ele te passava uma condição de pagamento. Aí você fala, pô, essa parcela aqui para mim tá muito cara, para mim não encaixa, e ficava nessa briga, né? E até que ele chegava no final e falava, eu vou te ligar daqui a meia hora. Mas ele já tinha a solução ali para te oferecer. O que era isso? Ele guardava porque ele não pensava na venda do veículo. Porque os bancos, as instituições financeiras, pagavam o tal famoso retorno, né? Ou seja, quanto maior o retorno, obviamente que a loja tinha um ganho e o próprio lojista, o próprio vendedor da loja também tinha uma bonificação por isso. De uns 6 anos para cá, se vocês olharem isso, não tem mais acontecido, né? Você tem a informação à sua mão, né? Você pode chegar no teu aplicativo do banco e você fazer uma simulação do crédito. Então isso começou a cair em desuso. E junto disso, além das empresas que já são habituais no mercado de crédito, entrou uma terceira, que ela é oriunda dos bancos, dos maiores bancos que existem no Brasil, que estão trabalhando não só na parte da concepção do crédito em si, se ele é negativado ou ele é positivado. Não, é o score. Então, isso também a Autocrivo pode auxiliar o lojista na hora de passar uma ficha cadastral para frente também. Isso é importante, porque às vezes passa uma ficha em um banco, ele não aprova, passa no outro, não aprova, o score da própria loja também cai. A da própria loja, de quem consulta o também, dado do... Também, porque o que acontece, né?
as financeiras começam a falar, poxa, mas a loja do Faraco só me passa ficha ruim, eu não vou aprovar, né? Uhum. E por isso vai passando a ficha desse possível comprador para vários bancos, até que aquele que cobra mais caro, que mitiga o risco e coloca numa condição do financiamento, aprova. Né? Então, isso tudo está mudando e a gente tem esse caminho para auxiliar também o lojista numa tomada de decisão, tanto na parte do veículo quanto na parte de liberação de crédito. Interessante, né? Essa é uma prática que a gente vem discutindo recente em relação a essa passar a ficha cadastral, né? Não é benéfico você chegar com o cliente na loja e, então me dá os teus dados aqui que eu vou em 10 bancos verificar se tu tem esse crédito. Isso não é bom para nenhum dos dois lados, né? Nem pro consumidor final, nem para a loja, né? Exato. Uma prática que não... É uma prática que na verdade, ela não traz uma segurança para ambas as partes, né? Óbvio que vamos falar um pouquinho da área de crédito, né? A gente está saindo um pouquinho, mas é porque ela é muito congruente com o meu negócio, que é a informação, né? Banco de dados. Geralmente, quem tem uma condição de CPF negativado sabe que está negativado, né? Mas ele pensa em passar para frente a ficha cadastral, em algum lugar vai aprovar. Então, isso, antes que o lojista passe a ficha cadastral para o banco, é muito mais prático que ele próprio vá ali, dentro da negociação que ele está fazendo, ele fala, não, viu o carro, gostou do carro, ok, eu vou fazer uma pesquisa de crédito do teu CPF para ver se a gente vai adiante ou não. Né? Se não for adiante através de uma instituição financeira, pode existir outras formas dele fazer a venda. Né? Então é muito mais fácil e eu acho que é menos doloroso para ambos, né? Para quem principalmente está vendendo, que está ali de portas abertas, né? Esperando um cliente em potencial para poder vender o seu negócio, vender o seu carro. Né? Então a Autocrivo também oferece esse tipo de solução, assim como na base de veículos. Porque muitas vezes o camarada fala assim, eu sei que o meu carro é bom, né? E o lojista também fala isso, eu sei que o meu carro é bom, meu carro está dentro da minha loja, né? Mas já aconteceu e acontece várias vezes que nenhum dos dois carros é bom. Nossa. Né? Acontece, né? Sim. Então a gente precisa mostrar pro mercado tomador da informação veicular que existem ferramentas adequadas e que essas ferramentas não são custos. São investimentos para que ele possa vender com segurança. Né? Imagina você vender um carro onde você, lojista, comprar um carro e você botar ele no seu estoque e quando você vai vender esse carro, você não pode, porque ele está impedido de ser transferido por uma dívida ativa. Né? Então, vou esperar isso acontecer? Não, faça uma pesquisa antes. Né? Busque essa informação antes com segurança. E depois que você fez essa pesquisa, guarde essa pesquisa e quando o teu cliente chegar na loja, você fala pro cara, olha, esse carro é de procedência. Não só a parte física dele, que eu estou te dando garantia, né? Como existe a garantia de motor, de caixa, de câmbio, dos 3 meses por conta do Procon, mas existem empresas privadas capacitadíssimas que fazem isso. E aí você pode passar para o teu cliente a tranquilidade de falar para ele, eu antes de botar um veículo dentro da minha loja, eu faço a pesquisa. E isso é importante também dizer, sabe? Isso é importante. Ô Faraco, tu sabe dizer das incidências que acontecem de uma negativação de uma pesquisa veicular? Qual é a incidência maior que acontece? É de sinistralidade? É de questões jurídicas? Que o carro está alienado? Assim, antes da pandemia, existia um mercado que ele era, entre aspas, marginalizado, que era o mercado de veículos oriundos de leilão, por exemplo. Né? Até hoje, a turma fala, não, carro de leilão não compro. Começou a ter a escassez de produtos de qualidade no mercado, né? Depois da pandemia. As montadoras pararam de entregar, os veículos seminovos subiram enormemente, veículos que subiram 30% do valor da FIP. Por quê? Porque não tinha, e ainda não tem no mercado, veículos seminovos de qualidade. E nessa tomada que teve do aquecimento do nosso mercado, os veículos de leilão aumentaram absurdamente, né? A negociação. Então, para você ter uma ideia, antes do mercado passar pela pandemia, existia uma média aí de
40% das consultas, das pesquisas veiculares, onde tinha uma base de dados, eram veículos de leilão. Hoje, é 55% Cara, é muita coisa. de negociação, É muito. né, de banco de dados que existem informações de leilões. Mas a gente tem que se atentar pelo seguinte, poxa, é porque é de leilão, eu vou abandonar a negociação, eu vou botar lá embaixo o preço do veículo? Não, porque existe o leilão por perda total, né, por sinistro de média para grande monta. Vai ter avaria talvez no produto. Exatamente. E mais existe aqueles que aconteceu Financeiro que é a apenas. parte financeira. Então, hoje, para você ter uma ideia, 55% dos veículos vendidos através de leilão não são veículos sinistrados. São veículos oriundos de tomada de busca e apreensão por falta de pagamento, né? Então, ou por uma ação judicial, né, que depois vai para leilão, vai para pregão, ou desmobilização de frota de uma empresa, porque uma empresa, quando ela tem frota, ela obrigatoriamente ela tem que fazer a desmobilização dela ou por uma venda direta, que é um nada mais é do que uma oferta direta, né, entre o proprietário da frota e o mercado, ou ele coloca no edital de leilão. Então, são veículos que são 100% confiáveis na compra, mas o lojista, às vezes, não tendo essa percepção, né, e não tendo essa informação Prefere de uma não pesquisa, trabalhar. preferia não trabalhar. E hoje o mercado mudou. E mudou bastante com relação a isso. Hoje, eu digo para vocês que, sabendo analisar um veículo, buscando uma informação segura do que você está comprando, é muito mais rentável você comprar um veículo, às vezes, de leilão, do que não sendo de leilão. A mesma coisa acontece na área de blindados. Até pouco tempo, ninguém queria comprar carro blindado, ou quando comprava, botava lá embaixo, que dizia que era depreciação, que era muito cara a manutenção de um veículo como blindado. Hoje, os blindados, na sua grande maioria, são vendidos acima do valor do preço médio que é colocado no mercado. Óbvio, tem a condição da insegurança nas grandes cidades, tem a questão hoje do status, né, de um camarada andar com um carro premium e blindado. Então, o mercado ele vai mudando muito. E essas informações a Autocrivo também tem. Por quê? Se você blinda um veículo, por exemplo, ele mudou a característica dele, né? Está registrado no documento. Tem que estar registrado no documento. Então, todas essas informações, elas vêm ajudar o lojista na negociação, não a denegrir o produto do cliente que está levando o carro dele na loja. É isso que a gente tem que deixar bem claro. E o bacana é que o lojista pode escolher o que ele quer fazer, qual a informação que ele quer. Eu quero só ver se o veículo é de leilão. A Autocrivo te oferece essa informação. Não, eu quero saber se esse veículo tem restrição, tem dívida ativa, se ele tem um renajude, que é uma restrição judicial, se ele tem multas e infrações, se esse carro já passou por um roubo e furto, se ele foi recuperado, em quanto tempo foi recuperado. Ou seja, a gente tem uma gama muito grande para oferecer para o lojista ter a segurança na negociação, tanto na hora de comprar o seu veículo e botar no seu estoque, quanto na hora de vender para o seu cliente final. É uma aula, né, meu amigo? É. É uma aula. Ô, Faraco, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, quem que é cliente da Autocrivo, né? Você, de repente, vai dizer assim, Caio, só concessionária, só revenda multimarcas, ambos. Todo mundo é cliente da Autocrivo ou então é cliente de outra empresa? Porque toda loja tem isso já. Acho que talvez não seja a resposta, porque você falou que ainda o mercado é carente, né? Então eu queria saber quem que a Autocrivo atende e se hoje existem muitas empresas que não fazem essas consultas ou só fazem às vezes. Eu acho que você conhece muito bem o mercado. Queria entender um pouquinho do teu ponto de vista em relação a isso aí. Caio, eu tendo a falar para vocês que ainda existem muitas empresas que não têm uma ferramenta de informação veicular, né? Ou quando tem, utilizam pouco ou utilizam mal, né? A Autocrivo... Exemplo, esse carro aqui dessa pessoa, eu acho que é uma pessoa confiável, não faço nada. Exatamente. Daí o outro eu já consulta, é isso? Exatamente. Entendi. É o que eu até passei para vocês, né? O lojista mais antigo, por exemplo, mais experiente, ele tende a olhar o veículo em si. E sim, aos olhos dele, ele é treinado para isso, né? Porque está no dia a dia. Mas o que acontece
antes dele entrar na loja, né? O que aconteceu? Porque muitas vezes acontece do seguinte, o camarada fala, pô, mas esse carro já foi meu, eu que vendi para esse cliente, né? E o cliente está retornando para a loja dele. Cara, no meio do caminho pode ter acontecido muita coisa. O cara ficou 2, 3 anos com o carro, né? Ele pode ter tido um sinistro, ele pode ter tido um roubo e furto, que isso não denigre, tá, gente? Roubo e furto, se o carro é recuperado, é feito a análise dele e visto que está tudo em ordem, íntegro, não denigre. Mas é um histórico. Uhum. E você precisa checar o porquê que existiu esse histórico, né? Uhum. Então, a Autocrivo atende desde lojas de seminovos, concessionárias, seguradoras, corretoras, né? Empresas de vistorias cautelares. Isso a gente tem várias ferramentas para cada tipo de negócio, né? Hoje, por exemplo, um corretor de seguros, antes ele falava, não, eu passo lá direto para a seguradora, porque óbvio que a seguradora busca essa informação. Vai fazer a validação dela. Vai fazer a validação. Mas hoje ele pensa em o seguinte, cara, por que eu não posso agregar isso ao meu serviço junto ao meu cliente, né? Ele liga para o cliente, para o corretor e fala, cara, estou comprando um carro. Tu faz para mim uma cotação de seguro? Faço. Que carro que é? É XPTO. Beleza. Vamos fazer uma pesquisa desse carro antes de eu passar para a seguradora? É um serviço agregado. Ele não que está o só corredor... preocupado em vender o seguro. Exato. Tá preocupado, não, cara, melhor não fazer negócio que... Cara, é o seguinte, esse carro vai te trazer problemas. Uhum. Mas por quê que vai te trazer problemas? Por causa disso. Algumas seguradoras, isso é um critério delas, e é natural, né? Às vezes, elas negam o seguro, né? Elas não passam pro corretor, é exatamente por isso, né? Ela não pode passar, né? Porque muitas vezes o cliente não entende lá na ponta que existiu uma negativa, por exemplo, de um seguro. Pode ser porque esse veículo já foi sinistrado e de perda total. Aí a seguradora tem o critério dela de não segurar o veículo. Ou esse camarada ele tem um histórico muito grande de sinistros entre as seguradoras, que eles têm um banco de dados internos, né? E fala, cara, esse camarada já bateu 5, 6 carros, já foi roubado 2, 3 vezes o carro. Esse é bom de direção. Ou ficou devendo para uma determinada seguradora, ou ele tem o problema de ordem de crédito. Então, existem vários fatores que podem dar a negativa de um seguro. Por exemplo, isso é falando de seguradora. O lojista em si, obviamente, que é para saber a parte do histórico documental do veículo. Uma empresa de vistoria cautelar, ela faz a vistoria física desse veículo. Ela tá dando a chancela física. Se esse veículo não é pinado, como a gente diz, né, que é a troca de numeração de chassi, por exemplo, uma remarcação de chassi, de motor, ou uma troca de folha de porta ou de teto, isso ela está vendo fisicamente o veículo. Mas ela precisa ter a complementação para saber o histórico documental desse veículo. Qual é o passado desse veículo até chegar lá na loja, da loja para fazer a vistoria cautelar. Então a gente também atende justamente o AECV para que ele complemente o laudo veicular dele. Então são vários mercados que a gente atua, né? A concessionária, vocês viram a entrevista aí na última semana, veículos 0 quilômetro que não foram emplacados nas concessionárias caindo no golpe de chassi, pegaram os números dos chassis e emplacavam veículos fantasmas, né? Como isso? Hackearam o lote de chassi das concessionárias e foram fazendo a operação financeira. Porque o banco não está vendo, né, o veículo. Ele vai lá, pega o número de chassi, pega um CPF que teoricamente não tem restrição de crédito, levanta a alienação e ele recebe. E quando a concessionária vai vender esse veículo que está no estoque dela, não pode, porque esse carro já estava emplacado. Que legal, né? Então você imagina, né? E esse é um serviço que a Autocrivo presta. Fala, meu amigo, não é porque teu carro está aqui dentro do estoque, que é 0 quilômetro, que não foi emplacado, que não possa cair num golpe como esse, por exemplo, né? Quem imaginaria isso, né? Pô, meu carro tá ali, 0 quilômetro, tu vai lá, vendeu o carro, sai para emplacar, esse carro já está emplacado lá na Paraíba. Então, são informações que a Autocrivo consegue trazer para o mercado
consumidor de automóveis. Perfeito, perfeito. O Faraco, a gente acompanha muito em redes sociais, tem sido muito comum a gente ver profissionais orientando os profissionais do mercado de veículos, né, as lojas, a fazer a avaliação no olho, né? Uhum. E tu estás justamente falando isso. Não dá para confiar apenas nisso, né? Como é que funciona na prática essa informação? De onde vêm as informações, se puder um pouco abrir, para que o lojista que hoje trabalha dessa forma, confiando apenas no olho, ele entenda, ok, tu podes ter o teu método de trabalho, contudo, olha a brecha que existe, né? Porque tem essas informações aqui. De como é que funciona na prática essas informações? Vamos lá. Existem várias empresas que são fornecedoras das informações veiculares, que vão desde da BIM, né, que é a certidão de nascimento do veículo, né, até um leilão, uma informação de roubo e furto. Então, existem a divisão de empresas privadas que fazem a captura dessas informações no mercado e fazem a revenda, a distribuição para empresas como a Autocrivo, né? E existe o órgão público, né? Os órgãos públicos, que é o Senatran hoje, que antigamente era o Denatran, que por sua vez tem o Serpro, que é o órgão máximo, e que existem essas empresas que têm a chancela de buscar também as informações desses órgãos e fazer o repasse para o mercado que faz a distribuição dessas informações. Então, são dois núcleos, vamos dizer assim. A parte do mercado que é público, dos órgãos públicos, que são, inclusive, tem muitas informações que elas são públicas e gratuitas, né, que existem no mercado aí, porém, você não consegue acessar ela de uma maneira tão rápida e tão transparente. E aí existem as empresas privadas que fazem essa captura de leilões, de sinistros, fazem a captura de multas, de débitos, infrações, e é onde a gente faz toda essa captura de dados, e aí a gente começa a customizar a nossa informação para levar para o mercado. Além das informações, Arno, inclusive veiculares, né, do histórico, procedência e tudo mais, a Autocrivo também hoje ela se especializou em fazer o comunicado de venda de um veículo, né, o CRLV de um veículo também, né, que hoje é uma prática. Então a gente agrega aos lojistas, às concessionárias, esse tipo de serviço também, né? Então, ficou mais fácil transitar dentro da empresa dele do que antes ele tinha que fazer uma consulta, uma pesquisa no lugar, fazer uma comunicação de venda no cartório, volta para a loja, o camarada, o lojista tem que reconhecer, aí depois o comprador tem que reconhecer, e aí todo esse trâmite gera tempo, né, e demanda de pessoas. Hoje a gente está conseguindo, não só a Autocrivo, obviamente, né, como tem muitas empresas bacanas no mercado nacional, mas que a gente está buscando justamente isso, fazer com que o cliente fique dentro da empresa dele, tendo as soluções dentro da empresa dele, né, e que ele tem que cuidar do quê? Efetivamente do negócio dele, na estratégia do negócio dele. Não se preocupar com esse tipo de situação hoje, né? Que é resolver um caso, tem que sair da loja, às vezes ele pode ser uma empresa menor, um lojista menor, às vezes ele sai da loja para fazer um reconhecimento de um documento e deixa de vender um veículo. Então, hoje a gente está tentando automatizar tudo isso para dar uma segurança maior para o cliente final, que é o nosso cliente final, que é o lojista, concessionária e assim por diante. É importantíssimo isso que tu comentou, de a gente tentar e buscar sempre, né, dar essa agilidade para as revendas, porque a gente vê que a velocidade dos negócios está acelerando cada vez mais, né? Certeza. Então, as ferramentas, né, Autocrivo, própria Altimus, AutoKit, da mesma forma, elas estão aí para isso, para trazer agilidade. E a gente falava em outros momentos, se tu hoje perguntar para 10 revendas de veículos quais são os principais desafios que elas têm, eu tenho certeza que a maioria vai falar assim: gestão de pessoas e contratação de pessoas. Talvez há 2, 3 anos era um pouquinho diferente, mas hoje está muito em alta. Então, assim, o que você puder, eu sempre digo, o que você puder automatizar,
o que você puder deixar a máquina fazer, né? Segue esse caminho, porque aí você pode usar seu tempo para outra coisa, para planejar estrategicamente, para acompanhar melhor as pessoas, para fazer efetivamente que os teus processos e as tuas pessoas, elas rodem o melhor possível, né? São as três áreas da pirâmide: pessoas, produto e processo. Então trabalha com processo, com pessoas, e usa essas ferramentas, né, que são associadas ao produto, para te facilitar a vida e tu não ter que investir tanto tempo nessa questão de produto. Porque você pensa assim, ó, o que uma loja de veículos faz? Compra e vende, né? Exato, Então exato. assim, vai perder tempo para anunciar um carro. Podia ter uma ferramenta que fazia isso. Vai perder tempo para fazer uma avaliação de um carro. Podia ter uma ferramenta que fazia isso. E tem, né? A loja poderia ter. Exato. Vai perder tempo para vender um carro, para fazer um pós-venda. Então são várias coisas que mas eu invisto tanto aqui. Tem gente que fala, eu gasto tanto nessa, Isso. tanto nessa, tanto nessa. Junta esse ecossistema, entende com investimento, porque aquelas 3, 4 horas que você perdeu no seu dia ou na sua semana fazendo um negócio que não precisava, são 3 ou 4 horas que tu deixou de acompanhar a tua equipe, de treinar o teu pessoal, né? O Arno trouxe uma informação recentemente para a gente que um colaborador que se desliga da tua empresa, existe um estudo que fala, um colaborador que se desliga da tua empresa, tu tem vários meses de custo para fazer essa reposição. 7. Né? 7 meses, no caso, na informação que ele trouxe. Assim, ó, tem um funcionário lá que recebe 3 mil reais. Perdi esse funcionário. Tá bom, vou repor outro e tá tudo certo. Não. A estimativa é que tu vai ter 7 meses esse custo de 3 mil reais para que essa pessoa fique com o mesmo perfil de trabalho e que chegue naquele nível. Então, realmente hoje, um diferencial são as pessoas. Isso é um baita de um diferencial e a gente tem que deixar que mais tempo seja destinado para isso, né? Então, cara, o que tiver que automatizar, o que der para automatizar, eu acho que tem que ser feito dessa forma. Então, acho muito bacana as ferramentas, né? Você falou que os nossos produtos são serviços. Esses serviços que a Autocrivo fala, gostei muito quando falou assim, ó, não é só a Autocrivo. Tem várias empresas bacanas no mercado. Com certeza. E a gente costuma dizer isso, né? Seja AutoKit, seja Altimus, né? A gente sempre vai defender o nosso trabalho, porque a gente está dia e noite ali trabalhando para isso, mas existem outras empresas no mercado, e eu sempre falo para outras empresas, cara, você tem que avançar. Se não comprar da Altimus, que compre de outras empresas, tomara que seja uma boa empresa, mas você tem que avançar, não fica só no caderninho. Né? Eu costumo passar isso, Caio, porque por sermos uma empresa de serviços, a gente tá sob o joio do mercado, né? E muitas vezes as falsas promessas da informação ser melhor, ou da plataforma ser melhor, ou principalmente o preço, né, ser mais atraente, faz com que o empresário fique realmente na dúvida e migre, né? Quando eu tenho uma relação um pouco mais íntima no sentido comercial da palavra com o meu cliente, ele chega e fala lá para o meu departamento de pós-venda ou de atendimento, olha, eu tô querendo fazer a migração para outra empresa. Na mesma hora, a gente liga para o cliente e fala com ele, cara, e tenta entender o porquê. Primeiro, né? A gente precisa entender que nós não somos únicos no mercado, mas o porquê que ele está saindo, o que está motivando de fato ele sair. Né? E se... Deixa eu te interromper, Sim. porque isso aí é uma dica bem bacana, né? Todo mundo que trabalha com serviço, é o teu caso, é o caso da Altimus, é o caso da AutoKit, né? A gente tem os outros parceiros aqui, Socarrão, Giordini, cara, é serviço, né? E eu sempre digo isso, quando você recebe um feedback, seja de cancelamento, seja de um rompimento de contrato, cara, isso é um presente que você está recebendo e às vezes, até do ponto de vista do cliente, um pedido de ajuda. Então, eu deixo essa dica, né? Para revenda, às vezes, não é tão comum, talvez, né? Perder um cliente, porque tu fez a venda, entre aspas, encerrou por ali. A gente sabe que não, tem muita coisa depois, né? Mas todas essas reclamações, se é que a gente pode dizer assim, que podem vir a acontecer um cancelamento ou não, isso pode ser encarado como um pedido de ajuda e é uma baita oportunidade para revenda ou para qualquer empresa, no nosso caso aqui, ver, poxa, será que eu posso melhorar aqui? Então já queria deixar essa dica aqui, quando alguém faz esse contato,
tenta aprender ou buscar algo com isso para que você possa melhorar na próxima Exato. vez, né? É bem isso que eu tento buscar, nosso pessoal tenta buscar é o seguinte, cara, mas o que está motivando o nosso cliente a sair da nossa empresa? Né? É o mercado ou é a nossa ineficiência de atendimento? E muitas vezes não é. Muitas vezes é realmente as falsas promessas, né, de empresas pseudo-empresas que entram no mercado, colocando, por exemplo, o serviço como eles colocam como igual, né, a 30% do valor que nós hoje tratamos no mercado convencional com a nossa tabela. Então, quando meu Isso é cliente fala, milagre, né? 30%. quando meu cliente fala assim, não, eu estou saindo por preço, Faraco, por preço. Eu falo, cara, beleza. Qual é a empresa que você está indo? Estou indo para a empresa X. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Não quer ficar na autocrivo? Me dói. E eu estou falando isso não é pelo nosso bate-papo não, tá, gente? Quem me conhece sabe disso. Que me dói mesmo perder um cliente. Porque a gente sabe o quanto dói também conquistar um cliente. Né? Eu falo para ele, então eu vou te fazer o seguinte, eu vou te dar essa opção de empresas que eu entendo que tem o mesmo perfil do autocrivo. Não faça uma experiência negativa para o teu negócio. Se não é autocrivo, eu te passo essa informação aqui, ó. Vá para essa empresa, fale com essa pessoa. Eu não sinto vergonha de passar isso para o meu cliente, sabe? Por quê? Eu preciso entender que, às vezes, a autocrivo não está mais atendendo a contento. Ou alguém chegou lá no cliente e colocou uma pulga atrás da orelha dele e falou, cara, vou fazer uma nova experiência. É natural, né? O ser humano, ele é motivado por experiências. Mas a autocrivo se preocupa muito com isso, sabe? De o porquê que esse cliente está saindo. Assim como a gente tem clientes que estão desde o primeiro dia que a autocrivo foi fundada. Por exemplo, Márcio Veículos, que é um cliente em comum, que eu já falei pro Caio, né? O Márcio, um Nosso amigão conterrâneo meu. aqui. Um Um amigão dos clientes meu. mais antigos da Ótimos também. Então, e o Márcio, ele conhece a caminhada da Márcio Multimarcas, ele conhece a caminhada da Autocrivo, o Marquinhos, que trabalha com ele há Ó, muitos anos. Márcio, fica a dica aí pra você vir aí, ser convidado aí no Ah, próximo podcast, estar com a gente aí, viu? então, e eu vejo que a gente cria uma relação de confiança com o cliente. Então, essa é a minha preocupação. Se a gente está perdendo um cliente, a culpa não é do cliente. A culpa pode ser da nossa empresa, da nossa ineficiência em tratar determinados assuntos. Mas digo para vocês que a gente luta todos os dias para que isso não aconteça e que a gente também mostre o caminho para o nosso cliente. Porque eu já vi, gente, muita coisa no mercado de informação veicular, muitas promessas de clientes ou de concorrentes, aliás, que fazem loucuras para pegar esse cliente e depois abandonam o cliente ou aquilo que prometeram não se cumpre. E o cliente às vezes volta, né? A maioria volta, né? A utilizar nossas É ferramentas. gostoso quando o cliente volta. É né? bom, é bom. É legal, muito porque bom. tu fala, poxa, a gente tá no caminho certo. Mas é uma preocupação, sim, diária da gente, sabe? O que motiva o cliente a mudar, né? Eu acho que a motivação de vocês também é essa, né? Da mesma forma que motiva ele entrar na nossa empresa, a gente também tem que descobrir o que está motivando ele tentar fazer uma experiência que não é tão positiva para a gente, Sim. mas que também pode não ser positiva para eles. Então, isso a gente tem essa preocupação. Eu acho que também o mercado aquecido, concorrido, é bom para a empresa também. Muito bom. A gente vai Muito crescer bom. com isso. Muito Um bom. concorrente bom que vai prestar um serviço legal vai te fazer crescer e as empresas que têm na sua cultura, no seu cerne, trazer inovação e melhoria, vai ser bom ter um concorrente bom do lado. E tem mercado para bastante gente. Acho legal essa tua visão de que, cara, não sou o único no mercado, não. Inclusive, ó, cara, só não faz, desculpa, cagada, não vai Exato. fazer. Exato. Ó, aqui mais ou menos é o que podes ir. Vai ter a tua experiência. Claro que conta muito o trabalho que tu faz dentro do teu time para fazer com que o cliente volte, né? Quando a gente fala, né, a barreira de contenção, né, que a gente, né, quando trabalha com serviços, é isso. Tentar manter ao máximo o cliente. Hoje, para vocês terem uma ideia,
nós temos clientes, a nossa média de clientes que ficam dentro da base da Autocrivo, que utilizam as ferramentas da Autocrivo, ela está de 4 a 6 anos. Isso para um mercado concorrido como o nosso é muita coisa. É muita coisa. É porque muita gente pode ver como commodity, né? Exatamente. Qual é o custo em centavos de uma Exato. pesquisa? Exato. Ah, não, por 5, 10 centavos no volume eu vou trocar. Então, Arno, e você tocou no ponto fundamental. Hoje, a informação virou um commodity. A informação virou um commodity. Né? O que nunca vai virar um commodity são as pessoas. A forma como você trabalha com essas pessoas, a forma como você atende o seu cliente, a forma como ele recebe a informação. Né? Isso nunca vai ser commodities. Né? Agora, as pesquisas em si, sim. Então, qual é o diferencial que a Autocrivo tem com relação ao mercado convencional? O atendimento. Óbvio que eu não posso bater no peito e falar, não, nós somos os melhores, porque não somos. E enquanto nós estamos aqui batendo esse bate-papo legal pra caramba, tem gente se preocupando em buscar o cliente no mercado que está com a Autocrivo. Né? E isso é a concorrência sadia. Né, de uma forma sadia, mas é uma luta diária, no bom sentido da palavra. A gente tenta se preocupar e se preparar muito com relação às pessoas, porque a informação ela está aí no mercado, né? Eu falei antes ali que é gostoso quando o cliente volta, né? E realmente, de fato, isso acontece. Não vou dizer bastante com a Auto, porque graças a Deus a gente tem um churn muito pequeno, né? Mas acontece de sair, sim. né? Algumas vezes por preço, né? E de retornar. Mas isso mostra que a gente está no direcionamento certo, né? Com as revendas de veículos, às vezes pode acontecer de a pessoa comprar ali, passar 3, 4, 5 anos sem comprar e depois voltar. Então eu acho que é um gostinho parecido, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, Faraco, o que você falou, porque por mais que tu fala que é um commodity a informação, quando a gente está falando de consulta veicular, cara, é uma coisa muito séria. É séria, Muito delicada, entendeu? Então, assim, o prejuízo pode ser grande, a incomodação pode ser grande. Então, não faz muito sentido para mim, que não tem uma revenda de veículos. Por exemplo, você falou ali, um dos diferenciais da Autocrivo é o atendimento. Com certeza, um dos outros diferenciais é tempo de mercado, é a experiência, é a seriedade, porque senão vocês não estariam tanto tempo no mercado. Então, não faz muito sentido para mim que às vezes por R$1, R$2, 50 centavos, eu vou me aventurar com uma outra empresa. Não faz sentido. Uma coisa, de repente o lojista diz assim, eu compro aqui esse produto aqui para passar um pretinho no pneu, sei lá, e eu pago R$50, mas vieram me oferecer um outro de 35. Cara, beleza, tô economizando aqui, vai dar praticamente o mesmo resultado. Não vai ter prejuízo nenhum. Às vezes, visualmente, o cara não vai ter como enxergar, entendeu? Agora, uma informação veicular que pode trazer inúmeros problemas, para mim, realmente não faz muito sentido. E aí eu já emendo uma outra pergunta. A gente está falando muito sobre ser delicado, informação disso, informação daquilo, mas eu acho que para ficar mais claro, né, eu queria te perguntar, o que tu já pegou de BO nesse teus anos? Quantos anos tem Autocrivo? Ela vai para 13 anos agora. Meu senhor, é tempo. Essa é uma curiosidade minha, Caio. Que situação! Cara, que situação, não quais, né? Porque nesses 13 anos já deve ter passado muito pepino por ali. Talvez a Autocrivo já tenha salvado inúmeras revendas de inúmeras situações, ou talvez já tenha presenciado situações assim, cara, o cara não fez. A gente orientou e E entrou numa cilada. Se ferrou. Então eu queria que tu trouxesse uma, duas situações aí pra gente. Cara, uma das situações assim que hoje não são mais tão corriqueiras, porque eu acho que vamos dizer assim, o grupo de clientes que utiliza Autocrivo meio que aprendeu, né? Porque quando acontece um caso, como eu vou passar agora para vocês, a gente passa essa informação para os clientes. Fala, olha, aconteceu tal situação inusitada com um determinado cliente, né? Uma situação muito inusitada foi de um cliente lá de Minas Gerais. Ele comprou um Fox, né? Quanto tempo faz isso? Faz 3 anos, antes da pandemia um pouquinho. Ele comprou um Fox, né? E foi fazer a vistoria. Não fez nenhuma pesquisa antes. Não fez a pesquisa. Só que quando ele chegou na vistoria de transferência... Pra botar no estoque dele. Não, era um cliente... Pessoa física? Era um cliente final. Cliente final. Ah, perfeito. Né?
ele não conseguiu transferir esse veículo, porque esse veículo já tinha um emplacamento no estado do Mato Grosso. Ou seja, era um veículo clonado. Só que o veículo que era clonado não era o que estava fazendo, não era o que estava fazendo a vistoria, era o que estava andando no mercado. Vai para frente, vai para trás, pô, mas como que existiu isso, tal? Na verdade, esse camarada que clonou o veículo, ele tinha 2 Fox, além do terceiro. Ele tinha um que era, ele tinha tirado como 0 quilômetro, estava no nome da esposa dele, e ele clonou um outro veículo Fox com os dados desse que estava fazendo a vistoria. Imagina, olha o rolo que deu, né? Ou seja, 3 Fox, qual dos 3 é o real, né? Qual dos 3 é o correto? Qual que não é o cabrito que a gente chama, né? Isso foi um negócio muito louco. Até a gente descobrir que existiam 3 veículos na base, ele teve que fazer laudo de delegacia, queixa de roubo e furto, e a gente foi para buscar todas essas informações, e aí a gente começou a descobrir que existiam 3 placas iguais para o mesmo veículo. Então Que você loucura, imagina né, isso. cara? Não 2, 3. 3. Isso é um caso. Outro caso era o camarada comprar um veículo, né, onde também a loja, aí sim, a loja falava para o cliente que o veículo não era de leilão, voltando a falar do leilão, né? O leilão não denigre o bem, dependendo qual a origem do leilão. Mas ele dava, por exemplo, ele dava a chancela de que o veículo não tinha nenhum tipo de restrição de leilão. E vendeu o veículo, mas na boa fé. Mas o que ele fez? Ele usou uma determinada empresa que não trazia um banco de dados tão completo quanto a Autocrivo e vendeu, obviamente que vendeu o carro. Muito bem, o cliente foi lá, pagou o carro, tudo mais. Quando foi fazer o seguro do carro, descobriu que o carro era dividido em 2, né? O carro não era um carro só. O carro era emendado. Ah, meu Jesus. Emendado, literalmente emendado. A frente de um veículo e a traseira de outro. Então imagina tu chegar lá na loja e falar, cara, você me enganou. Aí o lojista vai falar, cara, mas eu não te enganei, eu fiz aqui uma pesquisa veicular. Só que a ferramenta dele não Aí tinha... ele liga para a empresa X. O cara da empresa X fala, cara, mas pode acontecer? Pode acontecer. Mas e depois de acontecer, qual é o procedimento que se deve tomar com relação a tudo isso, né? E são casos, cara, que a gente já viu o carro, por exemplo, que roubado, com roubo e furto em aberto, num determinado estado, por ser Detrans apartados, uns não, às vezes não se comunicam com o outro. E o cara, sabendo disso, o golpista, rouba o carro e vende para outro estado. E quando o camarada faz uma pesquisa veicular, dependendo de onde ele Naquele faz, estado não tem nada. não aparece, ele compra. E aí depois, quando ele vai transferir para um outro estado de origem, tá lá o roubo e furto aberto e o camarada ele é tido como receptador. Então é muita coisa, tem muita loucura nesse mercado. É um mercado gigante, o mercado de veículos no Brasil. É um mercado que tem muito disso, né? Um outro exemplo que eu posso trazer que é exatamente isso que você falou aí. E, cara, quando eu soube, eu fiquei impressionado que tem empresas, por exemplo, de transportes, acho que não foi o Fará que me falou, não, que clonam os seus próprios caminhões. Compra 2 caminhões iguais, clonam os caminhões, um fica em Santa Catarina, tu vai lá pro Rio Grande do Norte. Ah, mas pra que isso? Pra quê? Mas só paga um IPVA. Exatamente. E rodam os 2 caminhões e é uma economia. Então, assim, ó, eu bato palmas aqui para empresas como a de vocês que trabalham com essa inteligência de dados, com essas informações, porque a gente precisa trazer ferramentas para regular cada vez melhor, organizar, instruir, buscar informação para esse mercado que é gigantesco no Brasil, um dos maiores do mundo, Sim. em termos de frota veicular, né? Só ver o PIB, né? Que é em relação à movimentação de veículos, né? no Exatamente. Brasil, A gente tem que trazer ferramentas, tem que trazer tecnologia para ir cerceando essas coisas. Eu acredito muito numa união da iniciativa privada com órgãos públicos, porque assim
Detrans. Cara, o Brasil é gigante, aí tem Detran estadual, aí tem o nacional, aí tem... Cara, é muita coisa, é muito órgão, muita é coisa. muita gente, às vezes é muita burocracia. A gente tá vindo com a questão do Renave, né? E, cara, a gente não acaba que às vezes tem dificuldade para fazer as coisas funcionar, entendeu? Então, quanto tempo o Renave tá rolando aí, né? Pois Quanto tempo? Projeto, o Renave, validação. o Renave ele já é uma realidade, né? Porém, foi uma luta gigante para que isso acontecesse de fato. Por quê? Porque pseudo-empresários, obviamente, que não querem passar o seu estoque, né? De forma oficial. Então, os estados, entendendo isso, começaram a buscar algum tipo de situação ou de solução que unificasse isso. E o Renave veio para isso, vem para moralizar também esse setor com relação à parte fiscal, né? E tantas outras empresas que tentam e trazem soluções para o mercado e ainda batem vamos dizer assim, na, na forma como um empresário faz a gestão do seu negócio. Muitas vezes o camarada volta a falar, o camarada fala assim, não, mas peraí, a tua pesquisa veicular, ela tá custando R$ 35. Eu tenho a mesma informação por 20, né? E eu conhecendo do mercado, assim, de informação veicular, eu falo para ele, meu amigo, ele pode estar passando para você que ela é a mesma informação. Porém, será que ele utiliza os bancos de dados que a gente utiliza? Será que ele realmente está te entregando a informação? Pode acontecer que sim. E aí eu digo para eles também, cara, não vai durar muito tempo, porque o cara não consegue sobreviver com uma situação de banco de dados vendendo uma informação de leilão e mais um monte de informações agregadas a um custo que não paga nem a operação financeira dele. Sim. Então tem que ter esse cuidado também. Eu vou citar, por exemplo, o cliente que utiliza uma ferramenta igual a Altimus, por exemplo. O cara fala, não, mas peraí, é muito caro. Hoje eu pago R$ 70 e tem a mesma coisa. Será que tem? Né? É que eu volto a falar na conversa que a gente estava tendo agora. Experiências, né? O cliente ele precisa ter experiência. Às vezes as negativas são muito mais interessantes para que ele tenha isso para tomar uma tomada de decisão depois, fazer uma tomada de decisão. Falar, não, peraí, cara, realmente, não estou tendo custo, eu estou tendo investimento para trazer realmente uma solução para o meu negócio. Hoje esse negócio do tal do barato que sai caro, pro ramo automotivo, ele é muito pertinente. Ele é muito pertinente. Então, volto a falar para vocês, pessoal. Não é assim, a Autocrivo, ela está fazendo uma condição de custo diferente do mercado, nós somos a melhor. Não. Mas posso falar com garantia e propriedade que a gente trabalha pensando sempre em levar o melhor para o cliente com relação à informação e o custo-benefício. Custo justo, não necessariamente o mais barato. Exatamente, né? Justo. Porque senão a gente não consegue rodar uma operação justa, né? Que ela não seja benéfica para ambos os lados. Né? A gente precisa ter isso, né? Essa é uma via de mão dupla, né? Eu já dou a palavra para o Arno aqui. Deixa eu comentar uma coisa em cima do que tu falou, que é o seguinte. Você deu o exemplo da Altimus ali, não vou para a Altimus, vou para uma outra empresa porque eu tenho por R$ 70. Às vezes a gente ouve falar isso. Sim. 70, 100, sei lá, 150. Agora, é um desafio para a gente também, que se preocupa mais com o atendimento e às vezes entrega mais resultado no próprio produto ou serviço, evidenciar isso. Nós, como vendedores, temos que saber falar isso. Porque assim, a revenda que está comprando o Altimus ou qualquer outra ferramenta, ela não tem a obrigação de saber as nuances e os riscos que ela pode estar correndo. Exatamente. Então, nós temos que vender isso aí. Se nós não exatamente. estamos vendendo, é falha nossa. Então, assim, qual é a segurança que uma empresa que está te vendendo, seja Autocrivo, no caso da Altimus, vou pegar o exemplo aqui. Uhum. Qual é a segurança de banco de dados que essa empresa tem? Qual é a preocupação que essa empresa tem em relação à LGPD? Quanto tempo essa empresa está no mercado? Exato. Porque é muito fácil entrar uma empresa aí que está 3, 4 meses no mercado, fazer um preço para angariar o cliente. E todo esse resto. Então, eu acho que é obrigação nossa, como vendedores, e aí já fica mais uma dica para quem é revenda de veículos, que é uma concessionária. Às vezes o teu preço, ele é diferenciado.
Então tem que ter alguma coisa ali por trás. Se eu tenho um produto aqui que custa 50 e eu tenho outro que custa 40, eles são exatamente iguais, e esse cara de 50 não consegue me provar por que o de 50 é melhor, realmente eu vou comprar o de 40. Claro. Então o Mas vendedor, aí- ele tem que saber. A gente fala muito com vendedores que às vezes tem loja em shopping. Uhum. O produto de um veículo que está num shopping, ele é mais caro. Mas porque eles lá têm uma criticidade muito grande em relação à procedência do carro, a vistorias, ele tem que ter um padrão tal, senão ele nem entra no shopping. Então você vai pagar um pouquinho mais caro, talvez vai. Agora o vendedor do shopping, ele tem que saber vender isso. Se ele não souber, cara, a empresa está perdendo. Então a gente tem que saber fazer essa venda e aí sim a escolha é do cliente, mas ele Exato. está munido dessas informações, né? Então informações, acho que esse é o nosso desafio também, né, Faraco? Sempre. Principalmente mostrar para ele que o porquê que o meu custa X e o do concorrente Y, né? Se, como o Arno falou, virou commodities, né? Pô, se virou commodities é tudo igual. Não, a gente precisa mostrar para ele realmente qual é o diferencial ou quais são os diferenciais por conta do custo. Você levantou, o Arno acho que quer Não, perguntar alguma coisa, prossegue. mas O assunto é bom assim, como todo mundo quer falar ao mesmo tempo aí o negócio é bom, né? o Caio, você passou um negócio em relação ao LGPD. Então, eu vou falar com relação aos custos e com relação ao serviço. Por exemplo, Autocrivo, assim como outras empresas do mercado, que são empresas idôneas no mercado de informação veicular, passaram por um momento difícil, estão passando por um momento difícil com relação a concorrentes que fazem de uma maneira que o lojista quer que faça. Alguns lojistas querem, que é o quê? Eu preciso saber o CPF desse cliente, eu preciso saber o CNPJ desse cliente. O LGPD hoje não nos permite isso. A Autocrivo foi a primeira, isso eu garanto para você, foi a primeira empresa a se adequar dentro das leis e dos termos do LGPD. Com isso, o que aconteceu? Obviamente que alguns clientes, não, mas peraí, eu vou sair. Meu amigo, eu estou te dando uma garantia de que eu estou dentro da legalidade e que você também vai estar dentro da legalidade. Né? Eu estou tentando te defender de um processo futuro, porque se hoje o teu cliente não permite passar o CPF, ele não vai te dar. Se ele não quiser, ele não vai te dar. Hoje a LGPD é justamente para isso, né? E a gente começou a sofrer. Concorrentes viram, né, que a Autocrivo não está mais oferecendo a informação de CPF e CNPJ em aberta, né, por conta da LGPD. Começaram a ir lá nos clientes, mas eu ofereço, ilegalmente, né? E aí começou a vir pessoal, eu estou indo só por conta disso, porque junto da consulta de veículo, eles estão me trazendo já o CPF, aí eu pego com o CPF que está em aberto, eu já faço uma pesquisa de crédito. Aí a gente começou novamente a tentar, entre aspas, moralizar o mercado consumidor de informação. E aí a gente começou a trabalhar no seguinte sentido: você precisa da informação veicular? Preciso. Você precisa da informação de crédito do seu cliente? Preciso. Por quê? Ele vai tomar crédito com você? Ou com o banco que você vai fazer a operação? Sim. Ele está na sua loja? Ele está na sua concessionária? Ele está na sua vistoria? Está. Peça para ele. Autorização. A partir do momento que ele está ali e ele está apto a querer negociar com você, ele não vai se furtar a passar as informações. E aí é diferente de você pegar uma informação que estava em aberto e fazer qualquer tipo de pesquisa, inclusive muitas empresas aí, né, que eu não digo que são empresas, mas fraudadores, utilizavam o documento, o CPF ou CNPJ, para achar endereço, local de trabalho, nome da mãe, nome do pai, do irmão, e fazer sequestros relâmpagos, furto, roubo de veículos. Então, por isso que a LGPD também veio para tentar ajudar a regularizar. Então, no começo foi um bafafá danado, porque a Autocrivo não está trazendo. Aí o cara lá, o concorrente, viu, a Autocrivo está falhando nisso daqui. Não, a Autocrivo não vai fazer. Eu perdi clientes, tá? Perdi sim clientes para isso. Mas alguns que viram que realmente eles iriam passar por um momento difícil também, porque se o cliente que está sendo consultado achar por onde que foi consultado o CPF dele, o lojista que está utilizando de uma ferramenta como essa vai sofrer a penalidade.
É isso aí. Então isso é uma coisa que a gente se preocupa muito. Legal. Eu vou pegar um gancho do que o Faraco comentou sobre a experiência que o comprador tem na hora de fazer uma transferência, né? O Autotalks ele foi criado para trazer conteúdo de qualidade para o mercado de veículos, né? Para os lojistas, para os vendedores, né? Para as concessionárias. E tá no nosso propósito, o Altimus e AutoKit, transformar esse mercado, trazer uma experiência do cliente e comprador do mercado de veículos, porque a gente entende que comprar, ter um veículo é uma realização das pessoas, seja profissional, né, realização de um desejo, né, de um sonho e tal. E que situação chata é tu tá realizando um sonho e por fato de uma loja não querer investir em uma ferramenta de pesquisa veicular, tu correu o risco de, na hora de realizar o sonho, de transferir o veículo, tu não conseguir transferir, sendo que já pagou por ele, mas por uma simples falta de uma pesquisa veicular que tem ferramentas que fazem um bom serviço no mercado, né? Então, a gente bate nessa tecla aqui de que se há ferramentas no mercado, ofereça, consuma essas ferramentas para que a experiência do teu cliente final na ponta seja muito boa, né? Isso é fundamental hoje para quem quer realmente se diferenciar do mercado, né? O nosso mercado consumidor de veículo, o brasileiro, ele consome veículo por impulso. E essa é a grande verdade, né? Nós, brasileiros, apaixonados por carro, nós compramos pela estética, nós compramos pelo status do veículo, nós não pensamos muitas vezes na segurança do veículo, né? Ou qual é o tipo de equipamento que esse veículo vem embarcado. Não, a gente é apaixonado pela estética do veículo. Cara, a estética se muda, né? Eu posso, por exemplo, estar vendendo um carro para vocês dois que ele é laranja hoje. Será que ele foi laranja quando ele saiu da fábrica? Né? Olha como é que vai, né? Vai longe, né? Vai longe. A consulta da BIM hoje já pode ser diferente o carro, né? Com certeza, né? A BIM Fabril, a BIM Nacional, que é a certidão de nascimento do carro, por exemplo, pode ter sido uma, mas aí o cara foi lá e fez uma maquiagem, mudou, pintou o carro, ou esse carro já passou, por exemplo, por kit GNV e tirou. Nossa. Ele já foi rebaixado legalmente e tirou, ele já foi pintado e voltou para a cor original, já teve troca de motor. Gente, isso tudo é muito importante na hora de você colocar primeiro o carro dentro do teu estoque, né? Você tem que pensar primeiro, eu digo para o lojista, que o primeiro comprador da informação veicular tem que ser ele. Tem que ser o lojista, é isso aí. Ele não pode passar essa bola para por exemplo, uma vistoria. Segurança dos dados. Como é que tu vê esse mercado? A evolução desse mercado, né? A gente vê que está em constante evolução, em constante renovação. Se a gente olhar 10 anos atrás, talvez os donos de lojas eram aqueles que já estavam há muito tempo no mercado e tal. Isso veio se renovando, novas pessoas abrindo lojas, os filhos assumindo. Hoje o mercado ele já está bem diferente. Como é que tu vê essa maturidade das empresas em consumir informações, como as que vocês fornecem? Está tendo essa evolução? O mercado ainda está muito assim... no mesmo nível, precisa avançar muito. Como é que tu avalia essa maturidade do mercado em relação à questão dos dados? Caio, eu entendo que existe ainda uma lacuna a ser preenchida, justamente porque existem ainda empresários com a mentalidade de que eu preciso, na hora que eu não estou vendendo aquilo que eu estou acostumado a vender, eu preciso cortar custos, gastos. E um dos custos dos gastos que eles imaginam que eles têm que cortar é uma informação, uma empresa de pesquisa veicular, ou é uma empresa onde faz a parte de gestão do seu estoque, ou uma empresa onde faz a parte de promoções e anúncios dos seus veículos. Então, ele vai, na verdade, cortando o negócio dele. Os caras estão querendo cortar nós três aqui, né? Cara, é bem isso aí, né? Não é verdade? Isso Ele não pensa assim, eu preciso readequar o meu negócio e eu preciso otimizar o meu negócio. Então, eu vejo que algumas empresas que são as mais antigas
né, que são aqueles que eram os antigos vendedores de carros, que não se profissionalizaram, que não estão cuidando do seu negócio como deveria cuidar, estão fadados a sair. E essa lacuna está sendo preenchida com novos empresários. A gente participou, inclusive, juntos, né, no último evento que foi sensacional no Rio de Janeiro, e a gente viu isso muito de perto, né? Empresários querendo, de fato, normatizar o nosso mercado automotivo, regular o nosso mercado automotivo. E só vai ficar dentro do mercado de automóveis, tanto na área de compra e venda, na área de seguros, na área de gestão, quem realmente estiver apto a trabalhar com uma responsabilidade de informação e de gestão, tanto do seu próprio negócio quanto de terceiros. Então, ainda é carente. A mesma coisa eu falo para vocês assim, o ramo de seguro de automóveis, né? A gente hoje deve ter, no máximo, 40% da frota do Brasil com seguro. Máximo. Eu achei que eram uns 80. Não. Então, você imagina, né? Por que eu não faço seguro? Porque nunca aconteceu nada comigo, Caio. Nunca bati o carro, nunca fui roubado, nunca precisei. O seguro é feito para não precisar, gente. Mas sim. Né? Por que tu paga um plano de saúde? Para não precisar, pelo amor de Deus, eu não quero usar. A não ser o preventivo só, mas não quero usar Exatamente. Então, assim, o mercado de pesquisas veiculares vem nessa tangente também. Cara, tenha. Se você acha que não precisa utilizar, uma hora você vai e vai precisar rápido. Né? Existem hoje inúmeras fraudes que estão acontecendo no mercado que poucos lojistas ainda se atentaram. Né? Muitos confiam no seu feeling de anos de negócio, outros confiam num despachante que ainda é daquele da canetinha e do papel, que isso também, graças a Deus, tem mudado muito. A gente tem clientes e amigos que são despachantes que os caras são fantásticos, porque eles estão criando uma maturidade do processo de gestão de documento, né? Então, a lacuna existe ainda. Então, é bom para quem quer realmente surfar na onda do mercado automotivo, que se prepare, né? Que faça um curso de gestão de pessoas, que faça um curso de gestão estratégica, que entenda quais são as ferramentas que podem auxiliar ele no dia a dia, que na verdade nós somos um funcionário deles. Nós somos um funcionário, né? A Autocrivo é um funcionário do lojista, da concessionária. A Altimus também é. Né? Então, entendam isso. A gente não está ali para sangrar o negócio dele. A gente está ali para fazer o negócio dele prosperar por muitos anos. Eu acho que isso é o fundamental para o mercado automotivo de agora, que ele está mudando em relação a isso. Então, a lacuna existe. E para quem quer entrar no mercado automotivo, o momento é esse, desde que esteja preparado. Então, tu entende que existe uma lacuna ainda, mas também existe uma evolução com essa nova... Existe. Esse novo momento, com essa nova turma que está entrando aí. A questão que a gente nota, existem os sucessores, né? Não só agora os herdeiros, né? Que eu acho que a gente tem que preparar sucessores para os nossos negócios, né? E não herdeiros. E existem as empresas familiares, né? Que estão, obviamente, mudando a gestão por ordem natural, né? E existem as novas empresas que são oriundas de gerentes de lojas, gerentes de seminovos de muitos anos, gerentes de concessionária, vendedores realmente, consultores de vendas capacitados, preparados e que entenderam que eu posso ter a oportunidade de abrir o meu próprio negócio, posso. Tenho capacidade para isso, não só financeira, né? Mas de conhecimento e profissional, sim. Então, existe hoje um mercado que está evoluindo, sim, que está crescendo. Tem a lacuna, mas existem, sim, as mudanças com relação à forma da operação do negócio, tanto na área de concessionárias, de seminovos, ECVs, e isso para a gente é muito legal, porque se torna mais fácil, vamos dizer assim, a linguagem, né? O entendimento de que eu estou te oferecendo uma ferramenta de auxílio. Poxa, auxílio. Cara, quem é que não gosta de ter um auxílio capacitado do seu lado, né? Na caminhada do dia a dia. Eu não estou oferecendo para ele o conto do vigário, onde ele vai vender 1.000 carros por mês, não é isso, né? Mas que ele não perca
um carro que se quer, que ele não perca um cliente sequer, né? Que utilize a ferramenta realmente como deve ser utilizada. Não acreditem só, infelizmente a gente não pode mais, né? Não acredite só na palavra de um terceiro, se você realmente não tem um histórico com ele, né? Faça uma pesquisa veicular. É o investimento que você está fazendo para o seu cliente, para o seu negócio, né? E isso vai, e não só para você. A partir do momento que você faz uma pesquisa veicular com autocrivo, e essa pesquisa veicular, quando você vende esse veículo, o histórico da pesquisa veicular também fica para o próximo cliente que está comprando esse carro, o lojista. Ou, ao contrário, se você pega um veículo, faz uma pesquisa na autocrivo, na loja A, na sua loja, por algum motivo você não ficou com o carro. Existe lá dentro das pesquisas, tem histórico de consultas realizadas. Vai aparecer lá, Caio Automóveis. Pô, o Caio Automóveis não negociou esse veículo. Aí o Arno vai lá, faz uma pesquisa. O Arno também não ficou com esse veículo. Tá, aí fica lá, Caio Automóveis, Arno Veículos. Opa, peraí, nós não somos do mesmo ramo? Teoricamente a gente não tem que se ajudar? A gente não quer normatizar o negócio? Eu vou ligar para o Caio e para o Arno para ver o que está acontecendo com esse veículo. Então, isso é uma informação que, teoricamente, poderia parecer inútil, mas na verdade não é. O porquê que esse veículo não está sendo aprovado em 2 lojas de pessoas que eu conheço, por exemplo. Então, esse tipo de informação vai auxiliar e muito numa tomada de decisão num futuro negócio. E pode parecer, né, tão bobo, né, uma consulta, uma pesquisa dizendo que o camarada já passou lá no Caio e não ficou, passou no Arno e não ficou no mesmo dia, né? Opa, peraí, o cara foi em 3, 4 lojas no mesmo dia. Alguma coisa tem, pode ser uma fraude, pode ser um carro com roubo e furto em aberto, pode ser um monte de coisa. Então, às vezes, num detalhe pequeno, que às vezes pode parecer ingênuo, é onde você consegue proteger o teu negócio e o patrimônio. É que um veículo hoje, quando a gente fala um veículo hoje minimamente de valor é 65 mil, 60 mil reais. Óbvio que existem veículos de menor valor, mas o mercado hoje, pelo aquecimento de seminovos, inclusive, né? O veículo aumentou e muito. A tendência é cair um pouco? Sim, mas nunca vai voltar ao patamar que era há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Hoje, eu estava conversando, inclusive, com os amigos, eu falei, não existe mais o veículo que ele é de 50 mil, né? Ou ele é 100 mil reais, ou ele é 350, 400 mil. Né? Se você for ver, hoje o patamar dos valores dos veículos aumentou muito. Imagina você sendo um lojista, onde você está negociando esse veículo para colocar no seu estoque para você, obviamente que depois faturar, vender, você perder 100 mil reais, 80 mil reais, 50 mil reais, em detrimento de fazer uma pesquisa veicular que vai te custar 35, 40 reais. Né? E não é custo, é investimento, né? Eu acho que isso é importante a gente frisar. Existe a lacuna, mas existe a oportunidade, desde que estejamos preparados para ela. Mesma coisa, volto a falar um pouquinho com relação ao negócio da Altimus, né? Antes todo mundo tirava foto de qualquer jeito, né, do carro, né? Hoje tu tem um lado, é igual a mulher, né? A mulher sempre tem um perfil mais bonito para tirar foto, certo? Hoje o lojista está fazendo isso por quê? A profissionalização está exigindo isso. Né? Hoje, se você pega clientes que utilizam a ferramenta de vocês, você vê que é padrão. E é muito mais fácil para quem vai consumir, né, as fotos do lojista entender de uma maneira única o posicionamento do veículo, o ângulo do veículo. Por que as seguradoras fazem hoje, começaram a fazer a vistoria remota? Porque ela tem um ângulo certo para entender se o veículo tem algum tipo de problema ou não, se precisa fazer uma vistoria física ou não. Então, tudo isso é evolução do negócio, né? Tudo isso é a tecnologia que está ajudando a gente a melhorar o nosso dia a dia dentro do nosso negócio. Então, a oportunidade está aí para quem estiver preparado, de fato. Legal. Ô Faraco, uma dúvida, curiosidade minha aqui. Tu citou um caso ali do caso do carro cortado pela metade, né? Eram 2 carros ali.
Só cortar e colar, colega, é fácil. É só cortar e colar. Não, e quem segue nas redes sociais aí, os peritos, né? Tem muita gente boa no mercado e tal. Eles contam cada situação de, cara, ó, se tu não tiver prestado atenção, que tu não presta atenção, tem algo diferente aqui, né? Por isso a importância da ferramenta. Mas a questão no âmbito das seguradoras. Existe hoje um movimento, tu vê um movimento entre as seguradoras em compartilhar essas informações e não sei se se existe um órgão nacional das seguradoras que faz com que eles troquem esse tipo de informação, ou é muito, cada uma tem o seu elo de ligação com uma ou outra e troca informações entre elas? Arno, eu vou te falar que minha experiência, né? Uhum. Óbvio que podem existir empresários do mesmo ramo que eu que têm uma facilidade um pouco maior em transitar nesse mundo das seguradoras. Uhum. Mas, sim, a seguradora, ela tem um órgão que as rege, né? Mas eles têm um banco de dados próprios, né? E algumas seguradoras transitam entre elas esses dados. Mas também existem seguradoras que não querem passar informação. Então, às vezes, é muito difícil você receber informação oriunda da própria seguradora, né? A não ser a seguradora que tem interesse em vender o seguro para o teu cliente. Uhum. Um caso, por exemplo, existe no mercado a questão da cotação de seguro online, né? Já teve empresas que fizeram junção de seguradoras, tu vai lá e tu mesmo faz a cotação, né, do veículo. Tem seguradoras que começam a entender, não vou participar disso mais, eu não vou deixar que isso aconteça mais, porque se o meu preço for mais alto em detrimento da outra seguradora que é mais baixo, o camarada vai fazer com a outra. Então eles meio que velam nesse sentido, né? Mas o seguro, a seguradora em si, hoje, eles mudaram bastante os critérios de aceitação do seguro também, né? É o caso, por exemplo, de um veículo oriundo de leilão, né? Antigamente, eles faziam 70%, 80%, às vezes não faziam, dependendo, obviamente, até hoje podem negar, dependendo do caso do leilão. Mas uma desmobilização de frota, ou, por exemplo, a venda de um lote de uma locadora. Geralmente, os carros vendidos por locadoras, ele tem que ser feito desmobilização ou ir para edital público, mas você compra carro com 20 mil quilômetros. Aonde que está o defeito do veículo, gente? Um carro de 20 mil quilômetros que não teve nenhuma passagem por sinistro, não tem defeito. Só que eles fazem a venda em lote. E aí é feito o leilão. E aí os empresários ainda não entendiam ou ainda não entendem que, poxa, esse carro, ele não tem nada que desabone ele. E as seguradoras começaram a entender isso também. Então, tem mudado o mercado. Uhum. Tem mudado o mercado com relação à aceitação de seguros também. No começo da nossa conversa, Faraco, tu falou que tu era um apaixonado por carros, né? Sim. Conta um pouquinho dessa paixão aí, o que tu já teve de carro e até pensando no foco de venda de veículos, né? Dessa tua história, desde quando tu comprou teu primeiro carro até hoje, o que tu vê que mudou no atendimento e na forma de vender um veículo pelas lojas de veículos hoje? E complemento isso comentando o seguinte, é muito legal essa pergunta, porque muito das pessoas que estarão aqui no Auto Talks são donos, gestores de revendas, mas nem todos. É legal a gente trazer pessoas ao entorno e às vezes por estar fora tem uma visão diferente. Então essa pergunta do Arno é muito legal para a gente poder complementar, porque não é só revendedor falando para revendedor, a gente também tem um grupo que complementa isso. Bom, eu digo que sou um apaixonado porque, como a minha esposa Fernanda fala, eu não paro, né? Eu tô sempre trocando de carro, tentando achar ter uma experiência diferente. Então, isso me motiva. Tem amigos que falam, cara, Faraco, por que tu não abre, então, uma loja de veículos, né, cara? Se tu pode, de repente, fazer uma situação que todo dia tu vai andar com um carro diferente, né? Não é esse o sentido do negócio. Mais um empreendimento do Faraco aí. Não, que daí a paixão vira trabalho, né? vira trabalho. Mas eu desde pequeno, né? Desde novo, meus 12 anos, 13 anos, foi onde eu aprendi a dirigir, que eu tenho essa paixão, essa fixação por veículos. O meu primeiro carro foi uma Brasília, né? Uma Brasília 78.
E aí depois passei por Fusca, o Chevette, e aí foi a transição aí e tal. E a gente, eu fui passando isso, inclusive passei essa paixão pro meu filho, né, o João Vicente, que tem 11 anos, as minhas filhas não muito, né, a Maria Alice com 26, a Isadora com 20, não, né, mulher geralmente não tem muito essa pegada, mas essa paixão eu passei pro João Vicente também. Então, obviamente que dentro das possibilidades, eu quero criar uma experiência nova, eu quero dirigir um carro novo, diferente, marcas diferentes, né? Porque isso também me ajuda no meu dia a dia. Né? Às vezes o próprio cliente que se torna amigo, tal, ele fala, pô, Faraco, tu já teve esse carro? Que tu acha desse carro? Né? Ele é bom mesmo ou não é? Qual tu acha que é o defeito dele? Qual que é a virtude? É um carro que consome muito ou não? Né? Então, assim, isso para mim é gratificante. Às vezes tu tá conversando com um cliente que ele não tem, por exemplo, a experiência de um híbrido. Hoje eu tenho um carro híbrido, né? Dos carros que a gente utiliza ali é um carro híbrido. Pô, qual é a diferença do só combustível, só combustão e o híbrido? Porque tem muita gente que ainda não teve a experiência, Uhum. né? E eu tive a oportunidade e passo para meus clientes. Falo, cara, se tu puder comprar, ainda é novo, existe uma tendência no mercado de aquecimento, obviamente, né, do mercado, mas experimenta usar um híbrido. Ah, mas pô, o híbrido faz quantos quilômetros? Qual é a autonomia? Aí tu começa a passar isso é legal, é na roda de amigos que tu começa a passar essa informação. E desde sempre a minha paixão é veículo, né? Desde o bug, que eu tenho um bug, né? Ainda tem. Tenho um bug, Não. que aí é um xodó, né? Recém-reformado, com motor AP, com ABS, quer dizer, eu adoro carro conversível também, né? Então, eu gosto muito dessa experiência de poder não só vender uma informação sobre um veículo, né? Mas poder dentro da medida do possível, utilizar veículo também. E experiências diversas, né? E eu tenho tido algumas, é bem legal. E não no chapéu de fornecedor de soluções agora, mas no Aham, chapéu de comprador, né? aham. O que tu espera de uma loja de veículos quando um apaixonado por carros vai fazer uma negociação? Cara, que me passe a verdade sobre aquilo que eu estou comprando. Isso para mim é o principal. Às vezes, o não vender é uma venda, É isso aí. né? Às vezes, falar para Arno, esse carro não serve para ti, né? É uma venda, né? Porque é uma venda futura e perpétua. Muitas vezes você troca de carros 4, 5, 6, 8 vezes na mesma loja por conta disso, da verdade. Então, o que eu espero dos empresários realmente é isso, que passem aquilo que realmente ele tem dentro do estoque dele, né? O veículo, ele pode não servir para mim, pode servir para o camarada que está chegando ali atrás. Não, então, o que eu espero do vendedor, de concessionária, de revenda e assim por diante, é que realmente haja com clareza, né? Mostre realmente o produto como ele é, né? Não faça maquiagem, não fique gerando falsas expectativas. Isso me, me traz confiança na hora que eu vou negociar os carros, né? Na hora que eu estou comprando ou vendendo um carro para mim ou para a família. Principalmente não maquiar, falar efetivamente aquilo que é o veículo, né? Nesse teu comentário, eu posso entender que tu espera uma venda consultiva, que ele te ajude a fazer ou não a compra, digamos assim, né? Exato. Eu gosto muito de um case que a gente ouviu recentemente, quero trazer aqui, em conversa com o Fernando Duran, da Vanguard, e ele comentou de um caso que aconteceu lá. A Vanguard, para quem não conhece, comece a conhecer aí que é uma loja referência em Belo Horizonte de carros premium. Ele falou que ele tinha um cliente, o Fernando é o CEO da Vanguard e ele realiza muitas vendas, tem uma rede de relacionamento gigante e os vendedores brincam, cara, ele é o nosso melhor vendedor aqui disparado, né? E ele comenta de um cliente dele que ficou um cliente fiel, comprou um carro, depois trocou, comprou outro carro, depois trocou, comprou outro carro e ele vinha nessa tocada. E ele falou pro Fernando, meu sonho é ter uma Ferrari. Tá bom? E foi, né? Não lembro se o primeiro carro dele foi uma Mercedes, depois trocou por uma BMW, enfim. E chegou um dado momento que ele falou, não, agora eu acho que eu posso comprar uma Ferrari. E aí ele falou, não, tá bom. Então começaram a ver o carro e tal. E daí o Fernando perguntou pra ele, pra que você quer esse carro? Ele falou, não, eu quero essa Ferrari pra usar. Porque eu não quero ser aqueles
compradores que pegam um carro desse, sei lá, um carro de 1 milhão, 2 milhões, e deixa na garagem só anda final de semana. Eu quero usar todo dia, eu quero usar para ir pro trabalho, eu quero usar para voltar. E ele falou, cara, eu não vou te vender o carro. Não, mas como assim não vai vender o carro? Não vou te vender o carro. Essa Ferrari não é feita para isso. Tu vai pegar o trânsito de BH aqui, sinaleira, parar, andar, e em uma semana tu vai detonar esse carro aqui. Esse carro não é feito para isso. É isso. Essa Ferrari, ela é feita para te abrir a capota, deixar ele conversível, passear com a Pegar tua uma esposa e autoestrada. tal, pegar uma autoestrada, é feita para isso. Queres um carro que tu podes fazer o que tu quiseres, compra esse Porsche aqui, tu pode andar todo dia se tu quiser. Então, esse exemplo é um exemplo legal, porque o cara tinha lá dinheiro, não era uma compra isso. barata. A não venda, né? O não A não vender venda é uma venda. E tanto é verdade, por isso que eu estou ilustrando esse caso, porque esse cidadão comprou a Porsche e depois comprou a Ferrari. É Num isso outro aí. momento, que ele poderia ter 2 carros e tal. E ficou extremamente satisfeito com essa venda consultiva. Então, a não compra, a não venda já é uma venda, né? Achei Com muito certeza. legal trazer isso aí para vocês. Trazer um case, né, da importância de saber a verdade, né? Amigo meu, comprar um carro zero elétrico. Quero elétrico 100%. Concessionária, carro zero, ó, autonomia essa daqui. Suspeitou, né? Pô, mas se vocês estão dizendo, não, essa autonomia é essa daqui. Tirou o carro na sexta-feira, devolveu na segunda-feira o carro. Por quê? Não fazia 30% do que ele falava. do porquê. A gente tá num país tropical. Era período meio do ano que nem é tão quente assim. E aí, não, mas em tais condições, se você andar assim, vai fazer. Cara, eu tô no Brasil, vou no verão, 30 graus, andar aqui, pegar sol e tal. A importância De passar a verdade, Passar a verdade, né? né? Em relação ao que o produto vai te oferecer de fato, né? O que ele vai te entregar de fato. Isso é fundamental, né? Como eu falei que a gente, o brasileiro, ele não compra carro pensando no que ele vai te trazer, ele compra justamente pela estética, né? Isso também vai mudar e está começando a mudar, né? Porque o quesito de segurança, autonomia, inteligência, tecnologia, isso tá vindo para o Brasil muito forte, né? Mas ainda leva um tempo. Aí tu pega, por exemplo, um carro 100% elétrico, né? Na região que nós estamos aqui, aonde que tu vai abastecer esse veículo, né? A gente ainda não está preparado para isso. Estamos no começo dessa jornada ainda, né? Exato. A tendência é que acelere rápido isso, né? Não é algo que vai demorar, não. Daqui 30 anos nós vamos começar a ter carro elétrico. Cara, não, é daqui 3 anos. Sim, né? sim. Mas com certeza a gente tem muita preparação por vir. E eu acho que assim, não só o mercado do veículo de particular, né? A frota de ônibus, por exemplo, ela tem que se tornar totalmente independente, né? Autônoma, elétrica, né? Imagina o quão isso é benéfico também para uma cidade, né? A poluição e tudo mais. Isso é uma pegada que vai acontecer e, como o Caio falou, não vai demorar muito, mas a gente precisa se preparar para isso, né? E o vendedor tem que se preparar para falar a verdade. É isso aí. Esse caso teu aí é típico, né? É. A maioria esconde, né? E aproveitar, pegar o gancho, né? Você comentou antes que a gente estava no evento do Autos Encontros, inclusive aí tem que mandar um recado pro Gerson e pra Carol virem participar aqui do Auto Talks também, né? E lá, mais uma vez, assim como no Altimus Connect Day, o evento que a Altimus fez aí em julho, foi muito falado essa questão dos elétricos que estão chegando para ficar, não existe mais possibilidade de volta e que a gente não está preparado. Porém, o Brasil é um dos países mais propícios a encarar essa mudança. Energia limpa, nós temos como um dos melhores países do mundo através de hidrelétricas e a parte eólica muito forte, né? Solar da mesma forma também. Então, o Brasil tende a ser um crescimento rápido agora nessa transformação da parte elétrica. Meus caros, o papo tá maravilhosamente bem. A gente pensou assim, poxa, falar sobre consulta veicular e tal, né, sobre informação, banco de dados, isso não vai render tanto. O Faraco deu uma aula pra gente aí de experiência no mercado, né? Não só no que diz respeito à vertical de vocês, mas uma visão do mercado como um todo, né? Então, achei fantástico. Nós estamos apenas nos primeiros episódios aqui do Auto Talk, mas já tô apaixonado aqui por esses bate-papos aqui, estão cada vez melhores. Faraco, eu queria passar a palavra para ti, para discorrer em qualquer assunto que você queira ainda, né? Complementar o que a gente conversou, né? E depois passar
para as tuas considerações finais, mas já agradecendo demais a tua participação, foi muito bom. Legal. Gente, eu que quero agradecer a oportunidade, né, de falar com vocês, passar um pouquinho da minha experiência e também trocar informações com vocês desse nosso mercado que é apaixonante, né? Ele continua sendo apaixonante, né? E deixar à disposição, obviamente, a Autocrivo, para quem estiver nos assistindo, para quem quiser conhecer um pouquinho mais das nossas soluções, a gente está à disposição. A nossa sede é aqui em Blumenau, mas a gente atende em todo o Brasil. E, novamente, me colocar à disposição para quando for convocado, né? Posso ficar na reserva, não sou ambicioso ao ponto de querer ser titular, mas estou aqui para, sempre que for necessário, trocar ideias com vocês, bater um papo, porque esse papo foi muito legal, muito gratificante para mim poder me apresentar como o CEO da Autocrivo, para quem ainda não conhece a Autocrivo, e, obviamente, ganhar um conhecimento infinito junto de vocês aí. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Legal. Obrigado. Faraco. Arno, considerações finais, meu amigo. Agradecer quem acompanhou a gente até aqui. Agradecer Faraco por estar aqui conosco, compartilhando informação, né? Por ser também um dos patrocinadores do Auto Talks, né? O nosso intuito, mais uma vez, é levar conhecimento qualificado para o mercado de veículos. Então, te agradecer pela presença. Adorei o bate-papo aí. Legal. Muito obrigado. Obrigado a você. Galera, então é isso, considerações finais, né? Agradecer demais também o Faraco, o Arno já agradeceu também. Pra gente é muito bom trazer pessoas que querem contribuir genuinamente com o segmento, né? Que são apaixonados pelo segmento. Eu vejo sim uma mudança muito grande nesse nosso segmento, né? E talvez mais acelerada agora. E a gente é peça fundamental nisso, que cada um de nós possamos ser. A gente não tem a pretensão de dizer assim, eu sou a peça fundamental, mas saber da nossa importância, que a gente pode contribuir. E se a gente pode contribuir com 0,1%, que todos nós estejamos unidos para fazer essa contribuição que no somatório vai dar muito grande. Então, eu acho que o Auto Talks aqui está cumprindo o seu papel, trazer conteúdo, né? Conteúdo de qualidade, né? De forma gratuita para as revendas, né? Agradeço o pessoal que nos acompanhou até aqui, divulguem essas lives, esses podcasts aí, né? A gente fala de podcast, muita questão de áudio, mas é quase como se fosse uma live, porque é em vídeo também, né? Então, divulguem com os seus amigos de outras revendas, com o próprio público, os seus funcionários da revenda de veículos ou de onde quer que você esteja, numa concessionária e assim por diante. E também mandem perguntas, mandem sugestões de pessoas que possam participar aqui, porque juntos nós somos mais fortes. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês e uma salva de palmas para o nosso amigo e até a próxima aí. Valeu, gente. Obrigado.